Olá, meu nome é Erika Ramata, eu sou cirurgiã dentista, servidora pública municipal, professora, e hoje eu vou falar sobre o pré-natal odontológico. O atendimento odontológico de gestantes, ele ainda é acompanhado por muita dúvida, muita insegurança, muito medo e alguns mitos. As perguntas mais frequentes são: o tratamento odontológico é seguro para a gestante e para o bebê? É normal ter cáries na gravidez? É normal perder um dente a cada gestação? Vou perder cálcio dos ossos e dentes para a formação do meu bebê? A anestesia é segura para a gestante? E a radiografia, o antibiótico, os medicamentos? São muitas dúvidas que a gestante tem e a família também. Mas muitos dentistas ainda se sentem inseguros para atender gestantes. O que acontece muito também é que a gestante ela confia muito no médico. E se o médico ele não indicar não encaminhar para o tratamento odontológico é que talvez não seja necessário. Por isso é importante a atuação da equipe de saúde, o médico, a equipe de enfermagem, encaminhar para o atendimento odontológico. A gravidez ela é um momento muito especial para a mulher. É um momento de muitas mudanças físicas, fisiológicas e psicológicas. Mas é um momento muito propício para a incorporação de hábitos, de mudanças de hábitos, hábitos saudáveis, promoção de saúde, porque a gestante, ela vai estar no momento que vai tentar fazer de tudo para que a sua gravidez seja bem tranquila, que o seu bebê seja o mais saudável possível. Então tem muitas dúvidas, medos, incertezas. O que que a gente tem que fazer nesse momento? Nesse momento, a gente tem que acolher essa gestante, passar informações do que está acontecendo, o que é normal, o que as transformações que vão ocorrer. E eu vou falar de algumas alterações fisiológicas que ocorrem durante a gestação, principalmente, de interesse odontológico, né. Muitas gestantes, elas sentem muita náusea, muito vômito, azia, uma salivação maior, essa saliva ela pode ter uma alteração na sua composição, então, talvez o paladar se altere. Além disso, há um aumento na frequência respiratória e conforme o bebê cresce, é comum sentir falta de ar. Além disso, aparece também, pode ocorrer também a congestão nasal, edema de mucosas, e isso o que faz? Dificulta a respiração nasal. Então, a gestante passa a ter respiração bucal, principalmente à noite, quando ela vai se deitar. E a respiração bucal, né, traz consigo a sensação desagradável de boca seca. Temos também muita alteração hormonal, e essas alterações hormonais, elas vão provocar aumento da vascularização, um aumento da permeabilidade vascular, uma diminuição da resposta ao biofilme dentário. Então, eu tenho também uma alteração do meu sistema imune, né? Então, é muito mais fácil ocorrer um sangramento, uma inflamação gengival, porque a reação inflamatória ela vai estar toda alterada. Além disso, eu vou ter reflexos na cavidade bucal, seja a questão da alteração hormonal, imunológica, mas também pela mudança na alimentação, quanto tanto na questão de frequência, né, que vai estar bem alterada, ou tipo de alimentação. Tem gestantes que vão ter preferência por alimentos mais açucarados, outras por alimentos mais ácidos. A questão da saliva, ou então mesmo do vômito também altera a alimentação. A mudança dos hábitos de vida, ela vai ter uma alteração da sua rotina, e isso pode incluir um descuido, uma negligência na higienização bucal. Uma das alterações bucais é a doença periodontal. Então, toda vez que eu tenho alteração hormonal, por exemplo, na puberdade, no climatério e na gestação, eu tenho picos de doença periodontal e de cárie, né? Eu tenho essa alteração, de irrigação, alteração hormonal, alteração do sistema imune, que aumenta o risco de ter uma gengivite, uma periodontite e a cárie. Então, o que é importante? A gestante saber que ela tem um risco maior e ela ser orientada
para, né, controlar esses fatores, controlar a higienização, a alimentação, para evitar a doença periodontal. Muitos estudos, eles associam a gestação à doença periodontal e afirmam que a disseminação sistêmica de bactérias da gengivite ou da periodontite, ela pode aumentar o risco de complicação obstétrica. Quais são essas complicações? O parto prematuro, o baixo peso no nascimento ou até mesmo a pré-eclâmpsia. E outro estudo diz que a gestação, né, a gestante com doença periodontal, ela pode ter o risco 7 vezes maior de ter bebê prematuro e com baixo peso. E outro estudo indica que a doença periodontal, ela pode aumentar o nível de prostaglandina e fator de necrose tumoral, que pode provocar o nascimento prematuro de bebês. Outra alteração é a cárie dentária, né? Então, por isso tem que ter controle dos fatores, porque ela pode ter um risco maior de ter cáries, né? Não quer dizer que a gestação esteja associada à cárie, quer dizer que, por ela ter um maior risco, ela tem que controlar esses fatores e evitar, né, uma lesão cariosa. Um outro problema que acontece, mas que muitas vezes passa despercebido, é a erosão dentária, né? A erosão dentária é a perda de tecido mineralizado, esmalte, dentina, por um fator ácido, né? Por um agente ácido. Nesse caso, é o vômito, né? A gestante que tem eventos de vômito, o ácido estomacal ele acaba dissolvendo o tecido mineralizado. E o que acontece? A gestante, assim, normalmente, assim que ela tem o evento, tem um vômito, ela vai e escova os dentes. Então, a gente tem a associação do ácido dissolvendo os minerais e da escova removendo por uma abrasão, removendo mais ainda esse tecido. E conforme isso vai evoluindo, vai vendo uma perda maior, o que tem também, né, em consequência, a sensibilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Em gestantes que têm muitos eventos de vômito, a gente tem que orientar para que ela não escove o dente logo em seguida, que ela faça um bochecho e que aguarde no mínimo 20 minutos. Em 20 minutos, a saliva, ela vai, através do seu efeito tampão, neutralizar esse ácido e repor uma parte desses minerais que foram perdidos. Uma outra alteração que ocorre, que pode ocorrer, né, é o granuloma gravítico. É um nódulo esofítico, normalmente indolor, que tem um sangramento fácil ao toque, que ele pode surgir ou então ele ser agravado durante a gravidez. Normalmente, ele evolui depois do parto, né? Mas quando que eu devo remover? Quando então ele atinge um volume muito grande que atrapalhe na mastigação ou então que seja antiestético. Você sabia que o acompanhamento odontológico deve fazer parte do pré-natal? Ele deve fazer parte do pré-natal, e na carteira da gestante há uma página dedicada especialmente ao pré-natal odontológico, que o dentista tem que preencher. E, se possível, a equipe de saúde, ela deve procurar avaliar essa página para ver se a gestante ela procurou o tratamento, está fazendo acompanhamento, se ela procurou atendimento odontológico. Porque a gestante faz parte de um grupo prioritário para atendimento odontológico. Primeiro porque há a possibilidade de alterações bucais que podem comprometer a sua saúde e a do feto. E depois que elas desempenham um papel central nas atitudes da rede familiar. É ela que vai transmitir hábitos alimentares, hábitos de higiene e até mesmo a primeira microbiota do bebê. E quando realizar o tratamento odontológico? O momento mais propício, mais oportuno, seria no segundo trimestre. O primeiro trimestre é um trimestre de organogênese, é um momento onde os principais órgãos estão sendo formados, o sistema nervoso central também. É um momento também que a gestante pode sentir bastante náusea, né? Então, é um momento delicado, que normalmente a gente vai tentar não fazer coisa muito invasiva. O segundo trimestre,
é um momento mais tranquilo, né? Os principais órgãos já estão formados, está havendo a maturação. E nesse momento, há uma diminuição das náuseas e o volume uterino, ele ainda é pequeno, não causa desconforto. Já no terceiro trimestre, é um momento seguro para o bebê, mas muitas vezes desconfortável para a gestante. Não é qualquer posição que ela vai estar confortável, ou ficar muito tempo na mesma posição. E o que fazer? Então, no primeiro trimestre, educação mais voltada à higienização, explicar o que está acontecendo, as mudanças que vão acontecer, aqueles fatores que podem provocar uma gengivite, um aumento do índice de cárie. E é um momento, por ser mais delicado de organogênese, a gente vai tentar evitar procedimentos desnecessários. Agora, no segundo trimestre, é um momento mais oportuno, então, tratamentos mais demorados, mais invasivos, até mesmo uma cirurgia pode ser feita nesse momento. E o terceiro trimestre é um momento que a gente vai focar na educação mais voltada em relação ao bebê, tá? Da sua alimentação, higienização, a formação. Momento que a gente aproveita também para fazer uma periodontia, para fazer uma profilaxia, avaliar a gengiva, né, para não correr o risco de doença periodontal. Agora, quanto às urgências, né, questão de dor, de infecção, ela tem que ser atendida no momento que acontece, não importa se é primeiro, segundo, terceiro trimestre. O importante é a gestante não passar dor, nenhuma infecção, se for necessária medicação, a medicação segura. Então, o que prescrever quanto à medicação? O que é seguro na gestação? A FDA, ela classificou os medicamentos em 5 categorias quanto a seus efeitos na gestação. A, B, C, D e X. A e B, eles podem ser seguramente utilizados, né? O A é o mais seguro. O C e D, eles devem ser prescritos apenas em casos estritamente necessários, deve ser avaliado e, se necessário, medicado. E o X não deve ser usado em hipótese alguma. Como exemplo do grupo A, na odontologia, nós não temos nenhum. Então, eu coloquei o ácido fólico. Então, é um medicamento bem seguro, que tem estudos que não indicam riscos ao feto. O grupo B, existem estudos em animais, que não indicam risco para o feto, mas não existem estudos ainda em mulheres grávidas. Estão nesse grupo analgésicos, como paracetamol, os antibióticos, as penicilinas, a ciclovir, a azitromicina, a cefalexina, a eritromicina, o clavulanato de potássio e o anestésico lidocaína. No grupo C, há estudos em animais mostraram efeitos adversos para o feto, mas não existem estudos em humanos ainda. E no grupo D, evidências positivas de risco fetal humano, mas cujos benefícios podem justificar o uso. No grupo C, estão o ácido acetil salicílico em pequenas doses. Em doses mais altas, ele já passa para o grupo D. O corticosteroides, no primeiro trimestre, eles têm risco D. Já no segundo e terceiro trimestre, risco C. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles estão no grupo D, tentar evitar ao máximo. No grupo X estão metronidazol e alguns estudos indicam a tetraciclina. Então, na prescrição medicamentosa na gestante, sempre avaliar a necessidade, a eficácia, a relação, né, risco-benefício dos medicamentos, conhecer os medicamentos. E o dentista, ele deve informar sempre a gestante qual o objetivo daquela medicação, quanto tempo que vai ser utilizada, os benefícios e principalmente os riscos, bem como os procedimentos a serem seguidos em caso de reações adversas. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns medicamentos. Os anestésicos. A primeira opção de escolha é a lidocaína 2% com epinefrina como vasoconstrictor na proporção de 1 para 100 mil. Evitar a benzocaína e prilocaína, e no caso de vasoconstrictor, evitar a filipressina, porque ele pode causar contração uterina. Os analgésicos e anti-inflamatórios, o de primeira escolha como analgésico, paracetamol. E os anti-inflamatórios não esteroides, como eu falei na tabela anterior, devem ser evitados.
porque eles têm a tendência de causar hemorragias na gestante e no feto, inércia uterina e fechamento prematuro dos canais arteriais do feto, prolongamento do trabalho de parto e complicações gastrointestinais. A dipirona, ela pode provocar a granulocitose e o AS em altas doses, ele pode ser até teratogênico. Os antibióticos de primeira escolha, penicilinas, né? Amoxicilina, ampicilina. Para quem é alérgico, cefalosporina e macrolídeos. Em infecções mais graves, pode-se associar penicilina mais clavulanato de potássio, ou para quem é alérgico, a clindamicina. Evitar o metronidazol, né? Porque é do grupo X. Quanto à fluoroterapia, ela é contraindicada como suplementação pré-natal, né? O que é indicado hoje na odontologia é a aplicação tópica, tanto para a mãe quanto para o bebê. A radiografia odontológica, ela tem uma exposição bem baixa, né? Então, ela é considerada segura, mas, né, também não se deve exagerar. Então, quando necessário, ela é muito importante no diagnóstico, no tratamento correto, né? Quando é necessário, pode ser realizada. Evitar ao máximo no primeiro trimestre, né? No trimestre de organogênese. Mas quando for fazer também, sempre fazer com cautela, com proteção. O que é proteção? Avental de chumbo, evitar uma exposição desnecessária, evitar repetições, tentar usar filmes mais sensíveis para evitar o tempo de exposição. Quanto ao clareamento dental, muitas gestantes, né, depois que sabem que são grávidas, querem fazer clareamento dental, mas ele é contraindicado, tá? Porque ainda não existem estudos seguros com gestantes. E aí, o que acontece também é que tem muitos estudos que indicam que ele pode até agir como um promotor da carcinogênese bucal, além de ser agressivo aos tecidos dentários, à mucosa. Depois do parto, né, o que é importante? Depois do parto, a mulher passa a ser, né, de risco habitual. A única coisa que a gente tem que tomar mais cuidado é quanto à medicação. Por quê? A medicação, a maioria dos fármacos, quando administrados durante a lactação, ela pode ser detectada no leite materno, em quantidades diferentes. Então, por isso é importante conhecer as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos e a sua difusão pelo corpo. Quando necessário, né, quais são as recomendações? Primeiro, avaliar, né, se realmente é necessário a medicação. Depois, optar por um medicamento que seja seguro, principalmente para a criança. Se possível, se tiver a opção tópica ou local, escolher essa ao invés da sistêmica. Mas se a sistêmica for necessária, tentar programar o horário de administração para que o pico do medicamento não seja durante a amamentação, né? O que tem que ser falado para a gestante? Então, dá de mamar, né? Amamenta e depois toma uma medicação, dando esse intervalo que vai ser o pico do medicamento. Orientar a mãe sobre possíveis efeitos colaterais, né, no bebê, como agitação, alteração no tônus muscular, no padrão alimentar, inclusive reações alérgicas. E evitar medicamentos de ação prolongada pela maior dificuldade de serem excretados pelo bebê. Como conclusão, né, os cuidados com a saúde bucal durante a gestação, eles são seguros e devem ser recomendados para melhorar a saúde bucal e geral da mulher. Recomendados pelo dentista, pelo médico, pela equipe de enfermagem, pela equipe de saúde que cuida daquela gestante. Que é o segundo item, envolver toda a equipe no pré-natal para agendamento com a equipe de saúde bucal, trabalho integrado. E que mães bem informadas e motivadas, elas cuidam melhor da sua própria saúde e da saúde de seus filhos. Então, eu quero agradecer o convite dos organizadores da terceira oficina regional de aleitamento materno e me colocar à disposição para qualquer dúvida.